Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Clube dos Dividendos. Eu sou o Bruno Mazzoni. O vídeo de hoje está na telinha aí, o assunto é sobre a Home, tá? Home 3 será o papo do vídeo de hoje. Indústria que reportou um bom resultado no segundo trimestre. Então sim, se você acredita que no pouso suave de uma economia, o Brasil é a que pinta o maior ou melhor, maior não, o melhor soft landing ou soft landing mais claro, né? Essa narrativa toda que a gente cria aí, que mesmo após um aperto monetário, juros altos, a gente consegue recuperar a economia sem tropeçar numa grande recessão? Bom, a Home é uma empresa cíclica que já mostra aumento de pedidos, novas ordens, isso é importante ano contra ano. A gente vai falar sobre isso, vai falar sobre o segundo tri, vou trazer uma foto para vocês. O filme também será contemplado, né, com a DRE. Então, você investidor, tese de investimentos, e depois a gente passa um pouquinho pelo macro, os desafios da companhia, um gráfico interessante aqui do IPEA, que é o gráfico de formação bruta de capital fixo. Acho que é importante também olhar, né? Impacta diretamente aí no ciclo da indústria aqui no Brasil. E aí a gente termina com o quantitativo, valuation, dividendos, mapa de calor, e aí sim, né, se foi um bom investimento no longo prazo e análise gráfica no final do vídeo. Certo, pessoal? Então, sem mais delongas, disclaimer na tela, eu sou o Bruno Mazzoni, analista CNPI técnico, você está aqui no Clube dos Dividendos, vídeos diários. Se você é acionista da Home, já manda bala no seu like. Pessoal, o resultado do segundo tri mostra a Home, óbvio, né, é uma empresa muito boa, top de linha aqui do Brasil em indústria, tá, nas suas máquinas e também naquelas que ela vende com o direito da máquina Bucher Weber, né, um nome difícil de soletrar aqui. Santa Bárbara do Oeste, muito próximo da onde eu resido, que é Jundiaí. Empresa cíclica que mostra que 2023, no comparativo com 2024, ordens, novas expedições projetadas, pedidos estão já aumentando. Margens já se estabelece, tá? Não mais desidratam. Então, no trimestre a trimestre, a gente já começa a entender que o ciclo de queda da indústria não vale comparar com a WEG. A Holmes tem que comparar com a Schultz, com a Fras-le, de repente, com indústrias que estão em segmentos cíclicos ali. A WEG tem lá o GTD, geração, transmissão e distribuição de energia, que é algo estável. Então a WEG está voando, né? A gente nem precisa comentar, a WEG é um bichinho diferente. Agora, nas indústrias naturalmente cíclicas, a Home é uma delas, a gente já começa a ver, e você pode comparar com commodities também, tá? Com a Vale, por exemplo. Já começa, e quem sabe a Petrobras, já começa a ver, tá? Ano contra ano, os fundamentos se estabilizarem, principalmente margem e novos pedidos no caso da Home. É o principal. Carteira de novos pedidos aí, como é que tá? Tá crescendo ano contra ano, trimestre contra trimestre? Por quanto que ela tá vendendo? Como é que tá a margem? Como que o cenário macro tá impactando? E a Home no segundo tri reportou um resultado de entradas de pedido, crescimento de 18%, tá? Em relação ao segundo tri de 23. Receita cresceu, margem estável, tá? Começou a estabilizar, parou de perder abruptamente margem. Então a gente já começa a ter aqui, pessoal, uma sazonalidade, não é sazonalidade, um ciclo mais interessante. Nas máquinas aqui, Bucher e Weber, né, um crescimento exuberante, mas teve um não recorrente ali num passado recente, então a foto é fragilizada. Agora, nas máquinas home que compõem a principal fonte de receita da companhia, tá, tanto no primeiro semestre de 2023 quanto no primeiro semestre de 2024, foi máquinas home. Até em 2024, primeiro semestre, aumentou ali de 65% em 2023 para 70% a participação das máquinas home, tá? E muito mercado interno. A home tem um pouquinho só de mercado externo, como vocês podem ver nesse gráfico. Vou dar um zoom para vocês do celular aqui. Tá? A parte mais escura aqui é o mercado externo. Então, cerca de 70 milhões, mercado externo, 224 mercado interno. Então, o Brasil Futebol Clube aqui, na sua grande maioria, tá? da sua produtividade. Isso nos coloca, pessoal, óbvio, né? Que o desafio de um dólar subir, a home exporta, mas ela também importa maquinário. E é por isso que eu vou falar da formação fixa de capital ali para vocês. A evolução voltou a subir. Isso pode impactar um pouquinho de inflação de bens, pode impactar um pouquinho de inflação no geral? Pode, por isso que é importante nosso câmbio dar uma aliviada em algum momento e já me parece dar um sinal de alívio, né? Vou trazer análise de câmbio que é sempre muito difícil. Mas aqui é economia na veia, tá? E mesmo com o ciclo monetário de aperto, ela está conseguindo reportar bons resultados. Como ela tem um pouquinho de exportação, é Brasil Futebol Clube numa posição ali sempre de neutralidade, capturando sinergias desse mundo não mais super globalizado, não, um mundo multiglobal ali, em alguns segmentos, alguns blocos sendo formados, e o Brasil surfando até que bem. Tá? A Home pode capturar isso, lógico que muito mais a economia brasileira impacta o seu resultado
do que as exportações, mas esse aumento de pedidos positivo. Tá? Imagine se nós tivéssemos ainda em um ciclo de corte de juros com o dólar lá em R$ 5, por exemplo. Tá? A inflação onde está, 4,5, 4, 3,5, a gente não vai sair muito disso. É o que o Brasil, infelizmente, tem de estrutural, ainda mais quando cresce, né? Como é o caso que está acontecendo agora. Mas a Home é um exemplo de que, olha, por hora, pessoal, 2015 está afastado do nosso cenário. A gente está muito mais ali em 2014. Crescimento forte, a inflação voltando, bem verdade, mas o crescimento ainda cristalizado. E aí, qual é o ciclo que você aposta na sequência? Recessão, tá? Ou diminuição da atividade econômica lenta e sem causar recessão, tá? Para um retorno, quem sabe, soft, moderado da atividade econômica sem recessão. Então a gente está em duas narrativas e o preço da Home lá na análise técnica nos mostra que o mercado está indeciso. Se é recessão ou retomada de crescimento. E eu vou mostrar para vocês já já a análise gráfica. Aqui, pessoal, só segmentação geográfica. Então, Brazuca, 72%, Ásia, 2%, Estados Unidos, 6%, América Latina, 4%, Europa, 16%. Tá? Essa é a segmentação gourmet aqui das suas receitas mundo afora. Esse slide é o mais importante. Se vocês visitarem, tá? O RI da Home vai estar lá na apresentação dos resultados, página 10, tá? Entrada e carteira de pedidos. Então a gente vai lá na última linha. Se você não é craque, não é um cara especialista como eu não sou, tá? Nos fundamentos da Home, você vai sempre na última linha ali para dar aquela resumida, né? Então, cresceu 2024 em relação a 2023, 14% a sua carteira de pedidos. No resumo, máquinas Home, máquinas Buck Harden Weber, fundidos e usinados. Bom, todo mundo cresceu, tá? Show. Tá? Isso é muito bom. A entrada de pedidos. Isso é muito bom. Sem dúvida nenhuma, crescimento que a gente quer ver. Tá? E o soft landing, o que é a caracterização de um pouso suave na economia pós-ciclo de aperto de juros? É, de repente, a indústria que cedeu ao longo dos 2 últimos anos, tá? Por causa dos juros, é a que mais toma ferro, a indústria, né? Juros altos. Ela cedeu ao longo dos 12, 18 meses passados, enquanto que o serviço se manteve quente, mantendo a economia quente, mas mantendo a inflação também resiliente. Agora, os serviços dão uma patinada, enquanto que a indústria volta a subir. Esse é o gráfico do soft landing. Serviços dando uma patinadinha e manufatura subindo. Acreditar nisso é acreditar no tal do soft landing ou do pouso suave, e a gente afasta 2015 e 2016, tá? Que a gente caiu abruptamente a economia aqui no Brasil. A gente afasta. Para rolar 2015 e 2016, minha opinião, pessoal, precisa petróleo ir para $30, o minério de ferro ir para $30, coisa que foi factível em 2015 e 2016, tá? A gente ainda não vê isso. O petróleo está lá em 78, caiu bastante. Está lá em 78 ainda. E o minério de ferro caiu, mas está a 100. Então a gente não tem esse cenário. Os termos de troca estão interessantes, principalmente para as exportadoras, né, que agora viram o câmbio valorizar. Então o que a gente precisa? Commodities laterais, câmbio se desvalorizar um pouquinho, porque subiu bastante recentemente, tá? E atividade econômica simplesmente se manter. Tá? Nada de mais, nada de menos. A gente não precisa também de um reaquecimento já para atividade econômica, se não vem inflação, sem dúvida nenhuma. Tá? Então, lucro, pessoal, a gente vê queda em 2023, sim, só que a gente já começa a encontrar, e aqui está o principal, ó, pós super ciclo 2020 e 2022, de manufatura principalmente, tá? A gente agora, 2024, já começa a ter uma carinha muito parelha com 2025, tá? Então, no final das contas, estamos à espera de um próximo ciclo econômico. Paramos de ter queda na manufatura. Tá? Estados Unidos, por exemplo, ainda tem queda em manufatura. O Brasil já começa, e vou mostrar o gráfico de formação bruta de capital fixo, já começa a voltar a subir. Tá? Então, o soft landing está mais claro aqui no Brasil do que nos Estados Unidos, por incrível que pareça. Resultados, pessoal, 2024 deve ser muito próximo. Vamos bater aí o ano em 170 milhões, 150, 160 milhões ano. Margem 12, 13%, muito parelho. A alavancagem deve conseguir entre 2 e 2,5. Tá? O que vai ser sacrificado? O payout, provavelmente. Então, o dividendo deve diminuir da Home. Esse dividendo, pessoal, 2023, algo em torno de 1%. Perdão, R$1,03, 9,79%. Então, esse deve ser sacrificado. Por quê? Os empresários também não sabem, tá? Qual que é o próximo ciclo. Há muita incerteza. Tanto aqui está menos, né? Como eu falei, está mais claro a atividade econômica aqui. Mas a gente é o rabo do cachorro, né? Se o cachorro chacoalhar, Estados Unidos, por exemplo, payroll da última sexta-feira, falo com vocês dia 7/8, né? O payroll de agosto já foi fraco, tá? Então, o dividendo, os empresários, na minha opinião, serão e devem ser conservadores. Não é por causa de político A ou B. É o cenário macro mesmo que demanda um pouquinho. Fed começa a cortar juros, o Banco Central norte-americano começa a cortar juros.
pode impulsionar investimentos em mercados emergentes. Então, realmente, o pouso suave pode acontecer, pessoal. É difícil acontecer? Mas ele pode acontecer. Em 2023, a Home mandou bala em março e em junho, né? Em algo em torno de 33 centavos, certo? Exatamente, 33 centavos. Esse ano aqui, no primeiro semestre, ela mandou bala em 2 dividendos. Perdão, pessoal, 33 centavos. Vamos fazer as continhas aqui. O primeiro semestre da Home foram, ano passado, 17 centavos, mais 19, mais 14, 50 centavos. Esse foi o primeiro semestre em dividendos da Home, certo? Vamos ver se eu consigo agora somar esse semestre aqui. 2024 não foi 50 centavos, foram 29 centavos. É uma diminuição. Tá? É natural essa diminuição, mesmo com os resultados sendo parelhos, 2023, 2024? Sim. Fazer caixa, diminuir a alavancagem, se preparar para o próximo ciclo. Tá? Enquanto que eu apago aqui totalmente o que eu gostaria de ter mostrado para vocês. Agora voltei. Muito bem. Então, pessoal, é natural os dividendos cederem um pouquinho em um ano de muita incerteza. Incerteza aqui no Brasil que é refletida na curva de juros, tá? Via nosso fiscal, via Fed, corta ou não corta, inflação vem ou não vem, nossa inflação aqui pressionada com a alta do câmbio atual. Então esse gráfico ainda não está certo. Se nós teremos a inflação em vermelho aqui pausando um pouquinho, sexta-feira temos o IPCA. Então é importante olhar, dado mais importante para o Brasil é IPCA e é o câmbio, tá? O câmbio me parece que finalmente chegamos num topo, 5,88. Agora a gente deve não fechar o câmbio, né? Ir lá para os 4. Tá? Não. É simplesmente ceder o suficiente para 5,55 a 5,27. Brunão, qual que é o seu câmbio para o terceiro trimestre? Com o Fed começando a cortar juros lá, a política nos Estados Unidos começando a pegar tração, mas cada vez mais apertada, né? Não vai ser uma vitória tão fácil para o Trump. Né? O Trump talvez tenha mais dificuldade em vencer, então o dólar pode ficar ali meio sem ganhar muita força, já que o Trump é visto como mais protecionista, dólar mais forte. Então a gente tem uma conjuntura aqui bacana, principalmente se o Fed começar a cortar juros de fato, a do dólar ceder para os 5,54. Ceder. 5,54, 5,27. Esse é o câmbio que eu tenho para o terceiro TRI, que é positivo. O Brasil, como eu mostrei para vocês, né, aqui dados do IPEA, certo, pessoal? Isso aqui é gratuito, dá para visitar o site do IPEA lá e pegar, que é o indicador de formação bruta de capital fixo, certo? Investimento em indústria, principalmente, tá? E a gente tem esse indicador aqui apontando novamente para cima. Tá? Depois da queda de 2021, 2022, natural. Tá? Rebote 2020, altíssimo, alta, exuberante em 2021. E aí estabilização barra queda 2022, 2023, 2024. Se você acredita no soft landing, tá? Você vai acreditar que esse cara vem para cima, certo? Vem para cima. E que nosso ciclo só começou de alta, como foi ali 2009, rebote 2008, né? 2009 até 2014, tá? Foi um ciclo de alta. Qual que foi o problema? A gente não soube gerir o ciclo de baixa. Tá? Então, políticos e empresários acho que vão saber gerir muito melhor uma nova recessão ou uma nova bonança econômica. Por quê? Porque o nosso filme recente, políticos e empresários de atividade econômica, ele é muito mais rico para o momento atual de incerteza do que os gringos desenvolvidos, por exemplo, que não sabem o que é inflação, não sabem o que é recessão há muito tempo. O Brasil teve, 2015 e 2016, tá? Principalmente segundo semestre de 2015 até segundo semestre começo do segundo semestre de 2016. Então é bem legal, tá, apostar favoravelmente para o Brasil, porque o nosso retrovisor ele é muito mais tortuoso do que o gringo. Então eu acredito que a gente vai saber lidar melhor, tá? Com uma desaceleração ou uma aceleração de novo da atividade econômica, tá? Esse seria meu copo bem cheio aqui para o Brasil, certo? Vamos lá. Home foi um bom investimento no longo prazo, pessoal? Sim, se provou ser um bom investimento. 2004 para cá, cíclica, né? Ela cedeu de 2008 até 2016. Foram 8 anos de queda. Saiba disso. Você na Home, né, acredita em recessão, a empresa pode ter uma queda por mais tempo, não 8, mas pelo menos por 4 anos ali seria. Ela cai desde 2021, desde 2022, né? Metade de 2021, quarto trimestre de 2021 até o momento atual é a queda. Mas se nós pegarmos 2003 até o momento atual, 2024, falo com vocês em agosto, 1.730% de alta, já contando dividendos, contra a inflação longa, o IMAB, 1.300, tá? E o CDI 750. Então sim, foi um bom investimento, tá? Pelo número total aí, você tem como bom investimento. Pessoal, no gráfico, lá no começo do vídeo, eu falei, olha, o mercado está tão incerto quanto eu, né? Enquanto você, muito provavelmente, acho que ninguém tem clareza sobre o próximo ciclo econômico. O que o mercado faz quando há incerteza, mas a empresa é lucrativa,
tem um histórico de alavancagem controlada, tem boa gestão. Ele espera. Então o mercado está esperando, tá? O segundo TRI coloca um argumento para você que é holder, falar assim, putz, vou comprar, vou voltar a comprar o meu potencial normal, mês a mês, da Home. Lembrando, pessoal, que me critica aqui no canal porque eu tenho análise técnica, tenho opções, derivativos, especulação, etc. É porque eu levo em consideração preço, preço importa. Você que é holder, que preço não importa, é legal a curiosidade do vídeo e nessa parte aqui operacional que eu deixo para análise gráfica, você passa. Porque você vai comprar sempre a mesma quantidade todo mês, independentemente do cenário macro ou técnico. No caso aqui, o técnico é suporte, mas eu quero que você ampare a primeira parte do vídeo para complementar aqui. Se você aumenta as suas compras, vamos supor que você tenha R$100. Nesse momento, você que acredita no pouso suave, você deveria estar comprando 130, 120, um pouquinho a mais, se possível, daquilo que você tem, tá? Normalmente para a Home específico. Por quê? Você está num suporte do soft land. A recessão, você estaria comprando menos do que R$100. Estaria comprando ali 70, 80 e engordando as suas ordens aqui nos 8,5 até os 7,19, que é um próximo ponto de suporte, é um próximo alvo aí de uma possível recessão. Eu vou até os 4,99, os 6,34, até os 3,93, tá? Então a análise gráfica ajuda a dar pontos, linhas horizontais, onde você aumenta ou diminui o aporte ancorado pelo cenário macro. Se você é holder clássico, chuva ou sol, mormaço, compra a mesma quantidade, essa parte aqui, pessoal, vocês podem pular no meu vídeo, né? Não faz muito sentido. Vamos para a parte de cima. Falei de suportes, recessão, soft landing, tá? Nós estamos aqui em um suporte. Para quem está com pouso suave, é uma faixa de preço que seria legal você tentar comprar um pouquinho mais do que o normal, tá? E o preço teto para você, soft landing, é 13,64, 14,76, 13,28 aos 14,76. A partir daqui, eu passaria a comprar menos. Soft landing, eu passaria a comprar menos, tá? Porque não vai ser tão abrupto o crescimento econômico, ele vai ser devagar. Por quê, pessoal? Eu não acho, e aqui é opinião, eu não acho que as políticas monetárias, que os países vão ter juros que vão estimular as economias. Elas vão cortar juros agora, os desenvolvidos, e a gente também vai voltar a cortar. Só que todo mundo vai ficar com juros neutros. Aqui no Brasil é 5%. IPCA 12 meses, mais 5% é o nosso juros neutro. É meio que consenso, ou pelo menos é o Banco Central que nos diz. Nos Estados Unidos, 2%. Então, a inflação está a 2%, Fed Funds a 2%, perdão, pessoal, Estados Unidos, não é 2% não, falei bobagem. Eu acho que não chega nem a 1%, preciso ver lá quanto que é o juro neutro. Tá? Então, inflação lá está a 2%, juros a 3%, Fed Funds a 3%, tá? Seria mais ou menos dessa maneira. Então, assim, temos um ralizinho, mas depois nem peronomútil. Tá? O mundo não vai voltar a ter juros expansivos, né? Juros que estimulativos. Acho que todo mundo vai para os juros neutros. Vai ser a década dos juros neutros, certo? Então, subida sim, pero devagar, sem muita pressa. Beleza, pessoal? Feito isso, atualização da Home. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.